aos Coríntios 13, 13. Diz assim, vamos ler juntos? Todos? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o amor. Aleluia. Que o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor fale ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ver se está. Irmãos, nós estamos aqui na frente com a projeção, estamos também com a transmissão que é colocada no celular. E para que as pessoas possam receber essa transmissão, essa live que está transmitida pelo Facebook ao vivo, é preciso algo que nós chamamos de tripé. Vocês estão vendo ali na frente? Alguns pensaram que era uma escada, outros pensaram que era um suporte para vaso, mas é um tripé que serve para câmera e para celular. E é interessante que se você tirar uma das pernas daquele tripé, ele vai cair, ele não vai parar. Se você encolher uma das pernas, ele não vai parar. Então, as três pernas são essenciais para que ele fique fixado. São três colunas que vão manter ele em pé, e assim possibilita a nossa transmissão aqui. Esse tripé pode simbolizar esse texto bíblico, porque o texto fala de três bases fundamentais para a vida cristã. Fala da fé, da esperança e do amor. São três bases que você não pode viver sem elas, porque você pode ter todas as coisas, mas se você não tiver fé, se você não tiver esperança, e se você não tiver amor, tudo que você tiver vai cair, não vai ser suportado, não vai permanecer em pé. Então é preciso do tripé, da fé, da esperança e do amor. Quando Paulo escreve esta epístola, ou esse capítulo, ele coloca esse capítulo no meio de uma explicação que ele faz sobre os dons espirituais. O capítulo 12 até o capítulo 14 é acerca dos dons espirituais. E no meio desses capítulos, há um capítulo dedicado especialmente ao amor. E nesse capítulo dedicado especialmente ao amor, há esse versículo dedicado a esse tripé da vida cristã: a fé, a esperança e o amor. E Paulo vai mostrar que a igreja de Corinto tinha vários dons, dons de profecia, dons de língua, dons e diversos dons, e ele vai falar sobre cada um desses dons, sobre cada uma dessas capacitações espirituais dadas pelo Espírito Santo para que a igreja caminhasse. Mas se a igreja tivesse todos esses dons, mas não tivesse amor, tudo seria em vão. E de nada adiantaria a igreja ter os dons e não ter fé, e não ter esperança, e não ter amor. Porque Deus pode te abençoar com muitas coisas. Você pode ter tudo na vida, mas se você não tiver fé, esperança e amor, tudo que você conquistar na sua vida vai ser perder, vai ser em vão, não vai ter sentido e não vai permanecer. E aí, no capítulo 13 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo trata desta supremacia do amor. Ele diz: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E ele vai falar sobre o amor que vem de Deus. Em meio às manifestações espirituais da igreja, não poderia faltar amor. Porque nós podemos ser uma igreja que cresce muito, que tem todos os dons, uma igreja que tem até recursos, mas se nós não tivermos amor, nós não seremos uma igreja. Nós seremos apenas um clube. Você pode ter uma adoração vertical que agrada a Deus, honrar a Deus com cânticos lindos, cantar músicas belas a Deus, mas se não tiver amor, tudo isso vai ser em vão. Porque a nossa adoração, como eu disse esses dias aqui na igreja, ela não pode ser apenas vertical,
ela também é horizontal, ela também é de relacionamento humano. Nós nos relacionamos com Deus, adoramos a Deus, cantamos para Deus, mas também nos relacionamos com pessoas e servimos pessoas. E a base de tudo isso é amar. É o amor. Mas que amor é esse que Paulo fala? Há algumas distinções de amor na Bíblia. A Bíblia fala de amor como amizade. E a Bíblia fala de amor como dom de Deus. E muitas vezes o amor é tratado como amizade na Bíblia, mas nesse capítulo aqui o amor fala de dom de Deus. Há um amor que é natural, humano, que todo mundo pode sentir. E há um amor também que se refere ao desejo sexual que as pessoas têm. Elas chamam isso de amor também, mas não é isso que a Bíblia está tratando aqui. A Bíblia está tratando do amor como algo que Deus nos dá, algo que Deus nos presenteia, que é um caminho sobremodo excelente e que permanece. Porque a igreja vai terminar, a igreja vai ser arrebatada um dia, a vida vai terminar, os dons não vão ser mais necessários, mas sabe o que vai prevalecer lá no céu, o que vai continuar? Qual dom que vai continuar? O amor. Esse não vai ser tirado, esse vai continuar. Veja a importância do amor. Então, nesse contexto, onde dons como profecias, línguas e ciência estavam sendo exaltados, Paulo ensina que sem amor, tudo isso é vazio. Podemos ser a igreja mais animada, mas se não tiver amor, não seremos uma igreja avivada. Então ele encerra o capítulo enfatizando que, mesmo diante do fim das manifestações espirituais, o que vai prevalecer é o amor. Mas ainda agora, permanece a fé, permanece a esperança e permanece o amor. Porque você vai precisar de fé todos os dias da sua existência. Você vai precisar ter esperança todos os dias. Você vai precisar amar todos os dias. Mas quando você for para o céu, você não vai mais precisar ter fé, porque você vai ver Deus como Ele é. Você não vai mais precisar ter esperança, porque tudo que Deus tem para você vai estar realizado plenamente. Mas ainda você vai precisar amar e viver o amor do céu. Aleluia! Então, eu gostaria de falar sobre o tripé da vida cristã. Primeiro, fé, a base da nossa relação com Deus. Amém? Vamos repetir? Fé, a base da nossa relação com Deus. Nós vamos ler aqui alguns textos e comentar esses textos. Eu gostaria que você estivesse bem atento a esses textos. Hebreus 11:1. O Adson vai trabalhar bastante de hoje também. Amém? Hebreus 11:1. Vamos ler juntos? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé é certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, fé, nós podemos trazer, resumir esse versículo com duas palavras: é certeza e convicção. Você está certo, você está convicto. E nessa vida nós precisamos ter certeza da vida eterna. Nós precisamos estar convictos da existência de Deus. Como eu vou ter certeza da vida eterna? Tendo fé em Jesus como meu Salvador. Como eu vou estar convicto do céu? Tendo Jesus como meu Salvador. E você pode tentar de tudo na vida. Se você não tiver fé, você não vai conseguir agradar a Deus. Você pode tentar fazer coisas boas para as pessoas. Se você não tiver fé, você não vai conseguir agradar a Deus. Você pode tentar ser, quem sabe, um pastor, um líder na igreja, um músico como o Alisson, um diácono, um presbítero.
se você não tiver fé, você não vai conseguir agradar a Deus. Fé é a base. Sem fé, o tripé não permanece de pé. Sem fé, todo o seu esforço é vão. E aí Hebreus 11:6 diz assim: todos, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Você tem que se aproximar de Deus, mas você só se aproxima de Deus se você crer que Ele existe. E se você crer que Deus recompensa, é galardoador daqueles que o buscam. E há muita gente que mantém uma vida religiosa sem fé. Logo vai cair. Logo vai cair. Frequenta uma igreja, mas não sente nada. Frequenta uma religião, mas não tem sentido algum. Vive uma vida apenas por fazer as coisas. E pensa assim: talvez eu agrade a Deus. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é um presente que Deus nos dá quando meditamos na sua palavra. A fé é dom de Deus. E eu tenho que pedir: Senhor, ajuda-me a crer em Ti. Ajuda-me a confiar em Ti. Ajuda-me a ter fé que o Senhor existe e que o Senhor se torna recompensador daqueles que Te buscam. Deus recompensa aqueles que o buscam. Se você busca Deus, Ele te recompensa. Ele começa a te abençoar de fato. Ele começa a mudar a sua história. Ele começa a transformar a sua realidade, porque você está o buscando. Mas buscá-lo é exercer fé, é dizer: Jesus, eu confio que Tu és meu Salvador, que Tu és meu Senhor, e eu Te busco, eu me chego a Ti para Te buscar hoje. Sabe por quê? Efésios 2, do 8 ao 10. Porque tudo começa com a fé. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom é presente, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Sabe como tudo começa? Tudo começa com fé. As coisas no seu relacionamento com Deus não começam com as suas boas obras. Você pode até fazer tantas coisas. Você pode até ser um bom homem, uma boa mulher, um bom filho, um bom pai. Mas se você não tiver fé, você não vai ser salvo. Você precisa ter fé para ser salvo de graça. Porque Deus não vai te salvar pelas coisas que você fez. Mas Deus vai te salvar pelo que Jesus fez. E o que Jesus fez, pagou pelos seus pecados na cruz. E uma vez que você crê e aceita que Jesus pagou pelos seus pecados na cruz, você começa a sua vida cristã. E aí você vai fazer as coisas boas. Você vai fazer as boas obras. Você vai servir a Deus. Aí sim você vai ser uma boa pessoa. Mas o que vai te salvar é fé. E sem fé, jamais você vai agradar a Deus. Aleluia. A porta é franca, a porta está aberta para que você entre por ela. Que porta é esta? A fé. A base, tudo começa com fé. E quando você tem fé, quando você crê que Jesus é seu Salvador, que Jesus pagou pelo seu pecado, e que ainda que você não mereça, de graça Ele te salva, de graça. Aí então, você começa a receber bênçãos de Deus. Aí então Deus começa a abençoar a sua existência, a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Mateus 21, 22. Vamos ler juntos? Mateus 21, 22. Todos. E tudo quanto pedirdes em oração,
crendo recebereis. E aí? Às vezes a gente quer começar ao contrário. A gente quer orar, pedir em oração e não quer crer. Mas se você crer que Jesus é seu Salvador, tudo quanto pedires em oração, pelo fato de você crer em Jesus, você vai receber. Crendo, recebereis. Porque fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Você tem certeza daquilo que você está pedindo, porque você sabe quem é seu Salvador. Você tem certeza que Deus vai te responder, porque você tem fé. Fé é a certeza, e a certeza é fé. E você sabe que Deus responde a sua oração. Crendo, recebereis. Aleluia. Então a fé é a porta de entrada para a vida cristã. Você só começa uma vida cristã se tiver fé. Pela fé nós somos salvos. Pela fé agradamos a Deus. Pela fé nós recebemos respostas às nossas orações. Ela é um firme fundamento que não se baseia no que vemos, mas no que esperamos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas você também precisa do segundo tripé da vida cristã, a esperança. Esperança, a confiança no futuro em Deus. Fé, a base da nossa relação com Deus. E esperança, a confiança no futuro em Deus. Aqui Paulo fala que permanece a fé, a esperança e o amor. E essa esperança, a Bíblia já fala há muito tempo sobre ela. Jeremias, que viveu antes de Jesus, profetizou o seguinte, capítulo 17, verso 7. Jeremias 17, 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Você quer ser bendito, abençoado? Confia no Senhor. Quem quer confiar? Fé. E também tenha o Senhor como a sua esperança. Sabe o que é ou quem é a sua esperança? O Senhor. Deus é a sua esperança. Não é o que um médico pode fazer por você, ainda que os médicos possam ser instrumentos de Deus. Não é o que o governo possa fazer por você, ainda que o governo possa ser um ministro de Deus. Não é o que o pastor Wellington ou qualquer outro pastor possa orar por você. É o Senhor, é o próprio Deus, a sua esperança. Você sabe que Deus entra com livramento, que Deus entra com socorro, que Deus entra com provisão na sua casa, na sua vida, na sua causa. Porém, muitas vezes nós vivemos com a cabeça baixa, lamentando pelas situações da vida, entristecidos porque não acreditamos que haja uma solução, não acreditamos que haja uma saída. Muitos têm entrado em depressão, porque não têm tido a esperança que é o Senhor. Muitos têm vivido angústias tremendas. Mas Jeremias também profetizou em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do 21 ao 23. E essa deve ser a nossa posição de fé. Vamos ler juntos? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sabe quando as situações estão difíceis, quando as lutas estão aí, e você começa a pensar no problema e começa a ser sufocado pelo seu próprio pensamento? Jeremias ensina o seguinte: não fique olhando para o problema, mas decida trazer à sua memória o que pode te dar esperança. Decida trazer Deus à sua memória. E Jeremias olhou a situação que ele estava vivendo, porque Jeremias, nesse contexto aqui, quando ele escreve Lamentações, ele estava vivendo um tempo que a cidade estava destruída, que os muros estavam destruídos,
que o templo de Deus estava destruído, que as pessoas tinham sido mortas, era esse tempo. Outros estavam presos, levados ao cativeiro, e Jerusalém estava dominada por outros reis. Em vez de Jeremias ficar olhando para tudo isso, para todo aquele contexto de tristeza, ele tomou uma decisão. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que ele lembrou? Que Deus, a cada manhã, renova o amor dele para nós, por nós. A cada manhã, ele tem misericórdia de nós. A cada manhã, ele estende a sua misericórdia. E a misericórdia de Deus nos faz levantar a cada manhã, e ir para o trabalho a cada manhã, e dar um sorriso a cada manhã, e não sermos consumidos a cada manhã. Aleluia. Então é uma decisão sua ter esperança, porque sem esperança você pode cair, sem esperança você vai sucumbir, mas você tem que trazer à memória o que pode te dar esperança. Sabe por quê? Isaías 40, verso 31. Vamos ler juntos esse? Isaías 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quem tem esperança em Deus, quem espera no Senhor, renova as suas forças, recebe uma renovação de força física, uma renovação de força mental, uma renovação do seu espírito. O Espírito Santo renova e ele luta novamente. Ele havia sucumbido, ele havia se entristecido, ele havia reparado nas situações difíceis, mas ele resolve olhar para Deus e recebe forças, novas forças. Deus quer te dar novas forças. Deus não quer deixar você caído, abatido, humilhado. Deus não quer deixar você entristecido. Ele quer renovar as suas forças e fazer você subir como as águias. No nosso contexto, nós não conhecemos tantas águias. No contexto de Israel, sim, elas têm a sua pena renovada, elas renovam as suas penas, elas renovam a sua juventude e elas sobem nos lugares mais altos. Elas chegam à beira das nuvens, e quando na beira das nuvens elas encontram uma tempestade, elas não voltam a se esconder, elas ganham mais forças ainda e passam acima das nuvens, porque acima das nuvens não tem tempestade. Deus não quer que você se esconda, mas Ele quer renovar as suas forças para que você voe acima das nuvens, para que você tenha tanta força e tanto entusiasmo e tanta alegria, que seja renovado na esperança que é Ele. Então espere no Senhor e tenha suas forças renovadas, as forças da águia. Aleluia! Glória a Deus! Então, nós estamos aguardando a bendita esperança, que é a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Carta a Tito, capítulo 2, verso 13. Nós temos uma esperança maior ainda. Sabe qual é a nossa maior esperança? Que não devemos desistir? Que Jesus vai voltar. Não deixe de esperar a volta de Jesus. Confie que Ele vai voltar. A esperança não é otimismo humano, mas confiança firme nas promessas de Deus. Mesmo em dias difíceis, a esperança sustenta o coração daquele que crê, daquele que tem fé, e faz-nos lembrar que Deus é fiel, e faz-nos lembrar que Cristo voltará. Tenha o seu coração sustentado pela esperança. Não perca a esperança, porque o Senhor quer renovar a esperança sua hoje.
Glória a Deus. Ele renova a sua esperança. Amém? Estamos falando de tripé da vida cristã. Fé, esperança e agora, amor. E o amor é o maior dos três. Porque nós só temos fé porque Deus nos amou. Nós só temos esperança porque Deus nos ama. Nós só somos salvos porque Deus nos amou primeiro. João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há uma esperança para você, porque Ele te ama. Você pode ter fé, porque Ele te ama de tal maneira que deu Jesus para morrer pelo seu pecado, para que você, crendo em Jesus, você não pereça ao inferno, mas tenha vida eterna. Basta crer. É o amor que Deus tem por você. E tudo começa neste amor. E esse amor que nós precisamos viver. E ele é dom de Deus. 1 Coríntios 13, 4 ao 7, que é onde nós começamos a mensagem, diz assim: o amor é paciente. Deus é paciente para contigo. E Ele quer nos fazer paciente. O amor é benigno. Deus faz o bem. E Ele quer que vivamos o bem também. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana, não se enche de si. Não se ensoberbece, porque Ele não se sente maior do que todo mundo. O amor não nos faz sentir maior do que os outros. Não se conduz inconvenientemente. Quem ama não faz coisas inconvenientes. Não procura os seus interesses. Não se desespera. Que fica irado um com o outro, áspero com o outro. Não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça. Mas regozija-se com a verdade. Agora veja, verso 7. Tudo? Tudo? Não dava para ter parado por aí, professor? Deixa o resto da mensagem e ficamos até aí. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. Mas o verso 8 diz: o amor jamais acaba. Eu ouvi uma mensagem esses dias, o pastor disse o seguinte: se você não quer sofrer, então você não quer amar. E se você quer amar, é porque você quer sofrer. Nós queremos ver um padrão diferente. Nós queremos amar para que as pessoas nos façam felizes. Mas amar significa sofrer. Jesus foi o primeiro. Sofreu na cruz por nós. E Paulo fala o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quem é o padrão? Quem é o modelo? Paulo fala de um modelo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Então Jesus é o modelo. E se Jesus sofreu por nos amar, isso quer dizer que o amor verdadeiro vai levar você também a sofrer por amar o outro e até por amar a Deus. Porque amar a Deus vai levar você a ser perseguido. A Bíblia diz que todos os que querem viver piedosamente serão perseguidos. E sabe qual é o nível do seu amor? Realmente é o nível da sua perseguição que você está sofrendo. Estamos dispostos a amar a Deus verdadeiramente? Estamos dispostos a amar ao próximo? Estamos dispostos a amar o cônjuge? Porque se você casa, você está disposto a sofrer também. É ou não é? Não.
Você também vai sofrer. Você vai sofrer porque você vai ser alguém do lado. Você vai sofrer porque você vai ser um abençoador. Mas muitas vezes você vai sofrer também porque não vai ser compreendido dentro do lar. Se você quer ter filhos e amar filhos, você vai sofrer por causa dos seus filhos, sim. Mas o amor é o dom supremo. E se não tiver amor, o tripé vai cair. Se não tiver amor, a família vai cair. Se não tiver amor, o casamento vai cair. Se não tiver amor, a igreja vai fechar. Eu lembro que eu assumi uma igreja, eu tinha 22 anos, primeira igreja que eu assumi. Aí chegou uma senhorinha em casa, fizeram, porque sempre quando eu chego na igreja, fazem uma festa de aniversário para mim. Não sei porquê. Mas ela chegou na festinha de aniversário, uma festa surpresa, e me animou bastante. Ela falou: pastor, essa igreja é muito boa, só falta uma coisa. O que? Dona Candinha, o nome dela. Amor. Meu Deus. Então, irmãos, não existe igreja sem amor. Não existe igreja boa sem amor. Não existe igreja boa que não esteja disposta a sofrer, a viver um relacionamento vertical com Deus e horizontal com o próximo. Não existe casamento bom se não estivermos dispostos a sofrer. Porque o amor tudo sofre, mas também o amor tudo crê. Por que nós sofremos? Porque nós cremos que Deus vai mudar situações. Nós cremos que Deus vai mudar pessoas. Nós cremos que Deus vai transformar realidades. E a verdade é que não existe aquela história que o amor acabou. Porque o amor jamais acaba. Ele é um dom de Deus. Muita gente hoje está se separando porque diz assim: o amor acabou. Sabe por quê? Porque não quer saber de sofrer. O casamento é uma bênção. Família é uma bênção. Mas se você trocar e dizer assim: não, eu quero só ser feliz e eu não quero fazer o outro feliz, então ainda você não entendeu o amor. Amém? E é isso que leva muitas irmãs a orarem pelos seus maridos pela conversão deles. É isso que leva muitos maridos a orar pela sua esposa pela conversão dela. É isso que leva muita gente a lutar porque ama, porque sabe que não vai entregar o seu cônjuge ao mal, mas vai lutar por ele, vai orar por ele, vai batalhar por ele, vai se esforçar por ele, porque sabe o que é o amor. E o amor pode transformar qualquer vida, qualquer pessoa, porque ele tudo espera. O que é isso? Esperança. Quando você ama, você tem esperança. E tudo suporta. Você se torna forte. E o amor jamais acaba. Os dons vão acabar, profecias vão acabar. As línguas vão acabar. A ciência vai acabar. Ela vai chegar a um ponto que ela vai acabar. Mas o amor jamais vai acabar. Então busque esse dom essencial. Porque 1 de João, capítulo 4, versos 7 e 8, diz o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Eu ouvi um testemunho de um seminarista, colega meu, em 2001, nunca esqueci. Um pastor de uma igreja presbiteriana, uma cidade aqui do Paraná, um senhor de idade. A igreja estava em grandes dificuldades. Dificuldade de relacionamento, a igreja brigada, problemas, fofoca na igreja. E chegou a hora do pastor pregar. E era daqueles pastores que colocavam as cadeiras aqui na frente. Já viu desses?
terninho, e ele saiu da cadeira, ele levantou, ele abriu esse texto: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Ele ficou olhando para a igreja, fez silêncio, fechou a Bíblia e sentou. Sabe o que aconteceu? Ele não precisou pregar mais. A igreja inteira começou a chorar e começaram a se perdoar e começaram a viver aquilo que ele havia pregado com a leitura do versículo. Ele fez isso por 2 vezes naquele culto. Ele fez silêncio, ele levantou e ele leu de novo. O amor procede de Deus. Agora você está disposto a amar o seu próximo? Está disposto a sofrer por alguém? Está disposto a orar por alguém? Está disposto a ver Deus se manifestar na vida daquela pessoa? Você está no caminho certo. O amor é a expressão mais elevada do caráter cristão. Ele não é apenas um sentimento, mas uma decisão ativa de buscar o bem do outro. Foi o amor que moveu Deus a enviar Jesus. Foi o amor. Jesus veio por amor. Jesus sofreu por amor. Jesus pagou pelos nossos pecados por amor. E é o que deve nos mover em todos os relacionamentos. Agora, se Jesus é o modelo, por que nós queremos ser melhor do que Jesus e dizer assim: eu não vou sofrer por ninguém, não vou orar por ninguém, não vou perdoar ninguém? Se Ele perdoou, e assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Perdoar vai quebrar o seu orgulho. Perdoar vai quebrar o seu coração. Perdoar na hora vai doer, vai te humilhar, mas vai te curar e vai te fazer ser como Jesus. Fé, esperança e amor formam um tripé que sustenta a vida cristã. A fé nos conecta com Deus. A esperança nos aponta para o futuro glorioso, a volta de Jesus. E o amor nos ensina a viver aqui e agora, servindo ao Senhor. Quero convidar você a orar. Faça a sua oração. Grande Deus, amado Senhor. Às vezes parece tão simples, mas é tão difícil. Às vezes parece tão fácil, mas é tão custoso amar. Mas o Senhor é Deus que nos amou primeiro, e porque o Senhor nos amou primeiro, hoje nós queremos ofertar a nossa vida a Ti, para amar e para perdoar, para viver a fé, crendo que o Senhor é poderoso para nos salvar, tendo Jesus como nosso Salvador. Sabemos que tudo quanto pedimos em oração, crendo, receberemos. Mas nós também queremos confiar em Ti e trazer a memória que nos dá esperança, porque muitas vezes nós ficamos entristecidos com as lutas, entristecidos com o problema do dia, entristecidos porque não somos amados como nós amamos. Mas o Senhor mesmo não foi amado como o Senhor amou, e ainda assim o Senhor amou. Então enche-nos de esperança, enche-nos, Senhor, de amor, amor por Ti, amor pelas pessoas, amor pelas nossas famílias, amor pela nossa casa, pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos. Senhor, quantas vezes nós amamos e encontramos pessoas que não nos correspondem, mas hoje, Senhor, nós queremos amar mesmo assim, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba. Enche-nos de Ti, ó Espírito Santo, em nome de Jesus, e faz-nos, Deus, viver a Tua vontade, a Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Veio, Senhor, minha vida oferecer. Em nome de Jesus. Canta esse canto. Veio, Senhor, minha vida oferecer. Como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar, pois pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, aleluia, a cada dia, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Sim, Pai, esse é o nosso desejo, te adorar, viver a fé, viver a esperança, viver o amor. Ainda que isso seja muitas vezes uma luta, sabemos que teu Espírito está conosco e Ele é o Consolador, que vai nos ajudar a viver e a ser vitoriosos. E o Senhor renova as nossas forças, com as forças da águia. O Senhor nos faça viver em otimismo, mas viver em fé. O Senhor nos ajude a viver em amor e sermos uma bênção na vida de alguém. Assim como o Senhor nos amou primeiro, e nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. E que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, tornando-se a semelhança de homem, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ajuda-nos a sermos obedientes a Ti, a Te honrarmos, Te adorarmos dia a dia, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém.